Olá, seja bem-vinda à aula da mochila 3D. Então, essa é a nossa mochilinha 3D. Ela é assim. Então, ela tem essa parte aqui que fica fora, né, do formato da mochila, que ela, então, faz essa representação 3D, tá? Então, ela é uma mochila que ela é muito pedida para lembrança de festa infantil. Então, nós vamos começar pelas costuras retas, tá? Para que a gente use esse calcador e não fique trocando a todo momento. Por quê? Quando trabalhamos com lembrancinha, nós ganhamos no tempo, né? Então, a produção é rápida. Então, quanto mais tempo você economizar na produção, vai te ajudar. Por quê? Porque com lembrancinha, ganha na quantidade e no diferencial de entrega mais rápida para o cliente, né? E claro, um bom acabamento, sempre, né? Então nós temos que sempre priorizar o acabamento para ser um diferencial nosso. Então nós estamos aqui com a frente, vamos fazer ela toda no plástico cristal. Então eu tenho aqui duas partes de plástico cristal, por quê? Porque depois precisamos ter um outro pedaço de material aqui para que a gente consiga fazer essa passagem do vivo no 3D. Então aqui eu vou colocar um plástico cristal, mas você pode estar colocando um TNT, você pode estar colocando o próprio nylon, tá? Então depende de qual é a proposta que você vai fazer. Então aqui, como eu vou fazer ela toda aqui no plástico, então eu vou colocar o plástico aqui também. Vou colocar inteiro, mas não há necessidade também. Você pode só cortar um pedaço e colocar um pedaço só, tá? Na hora de nós colocarmos o vivo, você vai perceber aqui o porquê desse outro pedaço, tá? Aí temos aqui o fole, que é o freio do zíper mais o canal do zíper. Então, são duas partes que vão formar o fole total. O vivo, o, a nossa alça, né, que é a alcinha de mochila, ela tem 1,40 aqui de largura. Temos aqui dois pedacinhos de 8 pela largura. Então, aqui temos a largura aqui de 3 nessa alça de polipropileno, né, que é a alça mais com custo melhor para a fabricação das bolsinhas, né, de, de lembrancinha de festa, e o zíper. Então, o zíper 5/6 e o cursor. O cursor aqui eu tô com essa cor, que é uma cor marfim, né, pode ser branco, pode ser todas padronizar no branco, pode ser o niquelado, né? O cursorzinho niquelado também, tá? Aí vai do teu gosto. Mas o importante é que sejam compatíveis, né? Então aqui no 5/6, o zíper e o cursorzinho 5/6, tá? Então vamos iniciar por todas as partes que são retas. Retas eu digo que precisamos utilizar esse calcador aqui, que é um calcador que já vem na máquina. Estamos trabalhando com sintético, com plástico cristal, com nylon. Então, o ideal é usar o calcador, tanto o de vidro como esse aqui de teflon, para que deslize melhor. E também podemos ajudar com uma gotinha de óleo de máquina e o óleo de silicone, tá? Então, são essas partes aqui que vamos utilizar. Vamos utilizar a linha transparente, aqui a 0,20. no, nessa, na costura de bolsinhas, assim, de lembrancinhas para aniversário ou para casamento, né? Então, sempre fica mais prático utilizar essa linha transparente, né? Por quê? Porque não precisa ficar trocando a linha. Como trabalhamos com tempo, precisamos priorizar o nosso tempo e o nosso custo. Porque a lembrancinha, nós não podemos jogar uma margem muito alta. Claro que é um preço justo, mas tem que ser um bom custo-benefício, né, para o cliente e para você. Então, estou aqui com uma agulha tamanho 16 e vou costurar no ponto 4,5, que é um ponto que fica legal aí para trabalhar. Por quê? Porque vamos trabalhar com plástico, não dá para ser um ponto muito que fique pertinho, né? Diferente do tecido, que geralmente usamos aí o 3, né? Então, vamos iniciar. Então, aqui, vou iniciar já para colocar
essa parte aqui, na frente. Então, essa parte aqui na frente é o quê? Então, a bolsa tá aqui de frente, e esse outro corte que eu tenho aqui é um corte no cristal, mas você pode estar utilizando, como eu falei, pode ser um pedaço de TNT, não dá pra, um TNT 60, para dar firmeza na hora de aplicar o vivo aqui, tá? Um pedaço do próprio nylon 600, um pedaço de sintético, que, claro, fique legal aqui na combinação de cores. Então, qual que é o passo agora? Eu vou prender essa parte aqui nela, porque depois eu vou precisar desse aqui para aplicar ao vivo, tá? Então, eu vou precisar dessa parte aqui para aplicar ao vivo. Depois, você vai ver quando fizermos essa parte. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma costurinha de segurança. Só para segurar um pouco esse material aqui. Não precisa costurar inteiro. Então, eu vou só prender ele aqui, tá? Aqui. Então, eu venho bem na beiradinha. Podemos usar aqui o clips sempre. Sempre que for necessário, aqui que você sentir, pode prender. Plástico, ele vai escorregar um pouco, então eu vou só prender um pouquinho, porque como eu tô costurando pela parte da frente. Então eu vou vir aqui e vou só fazer prender mesmo aqui até uma parte, que eu já prendi. Aqui, pegar minha tesourinha. Então eu já prendi essa parte aqui, né? E pode ser um pedaço aqui nessa lateral. Aí vem aqui embaixo. Posso vir já com ela e puxar. E só vir organizando e costurando de lá pra cá, tá? Então, eu prendi aqui eu vou organizar pra ela não sair do lugar. Por quê? Porque é plástico, né? Mas dá pra passar também pelo lado aqui. Então, aqui, vou prender o plástico. Então, é só, vou virar esse lado aqui pra você ver. É só pra segurar mesmo esse plástico aqui. Então, eu vou prender um pouquinho aqui nessa lateral. Venho aqui, puxo, corto. E aqui embaixo também eu vou prender um pouquinho, tá? Então, eu vou esticar aqui. Deixa eu soltar essa parte aqui pra quê? Pra que ela fique bem alinhadinha. Vou vir aqui agora e vou prender. Segurar a linha lá pra trás, pra não embolar. Trabalhando aqui com essa linha, é a mesma... Ela não tem dificuldade. O que você só precisa fazer é soltar um pouquinho. Se você estiver trabalhando com a linha de nylon e for colocar essa, você só precisa soltar um pouco pra ela não segurar muito aqui. Só abre um pouquinho a tensão, tá? É a única coisa que você vai fazer. Pega um pedacinho de material e vai testando, tá? A hora que você vê que deu certo, ok? Então, esse pedaço aqui, ele não precisa vir até embaixo, né? Eu só coloquei até embaixo porque eu já tinha um outro corte. Mas ele é só pra ele segurar aqui, tá? Porque depois no 3D, você vai olhar como que nós temos que passar esse vivo aqui. Tá? Ok. Então, aqui, essa parte, ela só precisa ficar solta, tá? Só essa parte aqui de cima. Depois você vai ver. Então, eu marquei uma costurinha aqui só nessa lateral, aqui nessa lateral e aqui no meio. Só pra prender mesmo. Então, essa é a primeira coisa que eu fiz. Agora, nós já vamos para o canal do zíper, tá? Então, aqui... Aqui, escorreguei. Então, vou vir aqui agora. Já vamos aqui o quê? Aplicar o zíper. Eu venho aqui com o meu zíper, né? Nós estamos trabalhando com plástico, então não tem avesso nem direito. Não, aqui não vai fazer uma diferença nessa peça, né? Se tivesse sempre a frente do zíper com a frente do material. Então, agora aqui, eu venho costurando. O que precisa estar atento para a modelagem? Aqui, para o corte, né? Que vai ficar depois certinho aí o corte para você. É trabalhar com a margem de costura. Então, eu tô aqui com o meu calcador básico, né? O tradicional. E ele tá encostando aqui beiradinha com beiradinha. Então, eu tô com o meu plástico aqui. Eu tô com a frente do meu zíper para o plástico, certo? E eu tenho que me atentar à margem de costura aqui. Que ela, para que no final da peça não dê alteração na modelagem.
Porque nós não vamos ter sobra para cortar. Né? Aquela sobra que geralmente faz, mede, corta. Não, aqui é medida exata. Por quê? Porque não dá para perder tempo, né? Uma modelagem, ela economiza o tempo. E material, né? Porque não precisa ficar cortando e desperdiçando material. Mas tem essa questão de olhar para que a modelagem bata certinho. Então tem que ter a margem. Então a margem não é aquele calcadorzinho dente de coelho, não é o de zíper, não é o calcador tradicional, beiradinha com beiradinha. Combinado? Então agora o que eu faço? Para que não fique um zíper ondulado, como o zíper ele é ondulado, né? Porque ele é um tecido, nós vamos estabilizar ele aqui no plástico. Então eu venho fazendo uma leve pressão, olha lá. Ele tá todo abaloado, quando eu puxo ele fica retinho. Então se aplicarmos assim, depois que desvirar a peça, ela vai ficar abaloada. Então eu só estabilizo, puxo um pouquinho, segurei, olha lá. Puxei um pouquinho, segurei, só o zíper. Então não puxamos a peça, não empurramos a peça, porque isso vai gerar o quê? Quebra de agulha, embola a linha. Então a máquina é que vai fazer isso, nós só vamos ajudar a conduzir. Então aqui eu vou puxar levemente e vem. Então eu já fiz um retrocesso lá no início e venho. Tá vendo? Ó, aqui, exatamente aqui. Tá? Então às vezes aqui ficou uma sobrinha do plástico, depois eu tiro. Mas geralmente é cortado certinho. Tá? E venho estabilizando o zíper. Ok. Cheguei aqui no canal do zíper. Então, quando for separar o zíper, como aqui não dá pra ficar escrevendo, né? Lembrar que sempre o zíper ele vai ser mais estreitinho na hora de vir pra máquina. Então, separa todas as peças, deixa todas as peças do zíper separado para não confundir com o freio. Então, tá aqui. Então, aqui já fizemos a costura do zíper. Você pode adaptar o quê? A não pespontar, tá? Você vai ver o que é melhor para você. Não pespontar, só dobrar depois, tá? Porque estamos trabalhando com lembrancinha, então tudo é custo, tá? Eu vou pespontar aqui para você ver como é que fica. Se não, você já, dessa forma, você já dobra aqui e já passa o freio, tá? Então aqui eu vou só dobrar o plástico, né? Então ela ficou costurada assim, certo? Então agora eu vou só dobrar aqui e vou jogar esse, né, todo esse, eu vou tombar essa costura do zíper pro lado do plástico, certo? Então agora aqui eu venho aqui com uma costura. Então aonde vai ser essa costura? Eu olho aqui a margem, o meu calcador, ele vai exatamente aqui, ó. Eu vou me basear por essa dobra aqui, tá? Que eu fiz, que eu tombei. Então é essa dobra de dentro, né, do plástico aqui no zíper, que eu vou olhar o calcador, para que ele venha retinho. Então, aqui eu encaixo ele aqui e faço um pequeno retrocesso, porque de 2 a 3 pontinhos já tá ótimo o retrocesso e venho dobrando. Aqui eu dou uma apertada, né, para ele vincar, para ele dar uma segurada, tá? E venho só olhando para o calcador, não para a agulha, tá? Então, eu vou olhando aqui no calcador para eu segurar essa parte aqui, só para eu segurar essa costura aqui pelo acabamento. Eu gosto de passar essa costura aqui, para ficar um acabamentinho melhor. Chegando aqui, retrocesso de 2 pontinhos. Ok, puxei, porque mesmo que tenha corte de linha automático, nesta linha aqui, transparente, ela arrebenta. Então, quando eu estou trabalhando com essa linha transparente, eu não faço o corte, eu não uso o corte de linha automático, tá? Não precisa também, né? Não, aqui é só ir puxando. E depois, quando nós estamos aqui trabalhando com 10 peças, vai passando uma atrás da outra aqui, vai sobrando esse material e depois corta tudo. Ok, então feito isso, o que que nós precisamos agora nos atentar? Então vamos lá, nós vamos colocar 10 peças, né? 10, digamos, mínimo 10. Então, trabalho com mínimo 10 peças para lembrança de aniversário. Seja ela agora com lembrancinha, seja com qualquer bolsa que você vai fazer. O ideal é que todas as bolsas abram da esquerda para a direita. Então, eu olhando para a mochila aqui, não é? Então, eu tô olhando para a mochila aqui, né? Por exemplo, aqui, o meu zíper tá aqui, né? Minha mochila tá aqui de frente, tá? Eu tô imaginando que a minha mochila tá aqui, né? Então, eu sei que da minha esquerda para a direita, eu preciso que esse calcador abra, tá? Então, eu preciso que ele faça assim em todas elas. Então, padrão. Então, é um padrão e para que não fique uma abrindo para a direita, uma abrindo para a esquerda, uma abrindo para a direita, para a esquerda, e fique certinho o ideal, que é olhando com a bolsa de frente da esquerda para a direita. Então, eu tô aqui. Então, o que que eu já sei que é o momento de eu colocar o zíper? Então, se eu fizer isso, quando eu estou aqui trabalhando com o zíper no final, né?
do canal, porque quando for no meio, tem que ter outra base. Mas se eu tô trabalhando aqui, eu já sei que o zíper aqui, olha, o zíper mais perto de mim, e o material para lá, eu já posso aqui aplicar o cursor, tá? Então, eu tô aqui, não tem nada, e pro lado esquerdo meu aqui, eu tenho o meu canal do zíper, certo? Ficou claro? Aqui eu vou tirar um pedacinho, é claro que também tem a maquininha, né? Que é uma maquininha de colocar o cursor, né? Pra agilizar. Mas aqui também dá super certo, tá? Então, eu cortei um pedacinho do zíper, né? Ali, tá? Né? Um pedacinho. E o outro eu deixei inteiro. Então, eu venho aqui e já coloco o cursor aqui, tá? Como eu coloquei o cursor aqui, eu vou, quando eu chegar aqui perto da onde eu cortei, né? Então, eu coloquei o cursor aqui. Aqui tem uma parte que tá cortada. E aqui tem uma outra parte que ficou inteira. Eu só cortei um pedacinho do zíper. Tá vendo lá? Olha lá, né? Um pedacinho do zíper, tá? Aqui. Mas o tecidinho ficou. O tecidinho ficou porque ele vai me ajudar a puxar e não ficar torto. Então, aqui o que que eu faço? Eu já coloco o cursor, tá? E quando eu colocar o cursor, eu vou baixar esse cursor até ele chegar nesse ponto aqui. Ele chegou nesse ponto aqui, eu seguro. Tá? Eu seguro. E é onde que eu vou conseguir fechar, tá? Ó lá. E é onde que eu vou conseguir fechar. Então, eu já coloquei o cursor ali. Então, agora, nós vamos cortar, né? Então, aqui, no início dá pra trabalhar assim, com certeza. Depois tem a máquina que corta, né? Ali o zíper. Então, eu produzi muitas, vou ali na maquininha de cortar laço e vou cortando o zíper. Mas assim tá super certo, né? Pra iniciar. Só preciso queimar com a parte azul aqui, pra ele não desfiar. Então, eu queimei e tá pronto. Então, aqui o nosso canal do zíper tá pronto. Acabamento, ó lá. Porque esse vai ser o diferencial seu, interno e externo, tá? Então, a mamãe vai ficar bem feliz quando receber essa mochilinha para dar de lembrança para os seus convidados. Então, nós precisamos sempre imaginar qual vai ser a sensação dessa mãe quando ela pegar essa mochilinha, né? Agora, nós vamos para o freio. Então, como eu falei lá, seguindo a margem de costura, aqui não tem que refilar nada. Tá vendo? Bateu certinho. O zíper, né? O canal do zíper com o freio do zíper. Olha lá. Certinho? Eu não tenho que cortar nenhuma sobra para baixo, nem para cima, depois nem para lateral. Ela vai encaixar perfeitamente no molde. Então, agora, o que que nós temos que fazer aqui? Então, nós vamos encaixar certinho aqui e vem para a máquina, respeitando um pé de máquina. Então, beiradinha com beiradinha, um pé de máquina. Não pode ser mais para lá e não pode ser mais para cá. Se tiver dificuldade, pega uma fitinha crepe e cola. Tá? Cola a fitinha crepe aqui, que dá super certo, pra você saber qual é a margem que você tem que costurar. Então, aqui, teria que, né, eu deixo retinho aqui, porque daí eu consigo me basear pra passar reto essa costura. Então, aqui, eu colo, ó. Tá vendo? Então, eu colei aqui, eu sei que eu não posso passar pra lá. Não posso, eu tenho que continuar aqui, tá bom? Então, pode estar fazendo isso no início, com certeza. Então, aqui agora, vem aqui, margem de costura, baixo colocador, continuo no ponto, primeiro, e vem, respeitando a margem. Passo aqui, faço do zíper um retrocesso, no zíper, para ele dar uma segurada melhor, tá? E já fiz um lado. Então, do outro lado também, direito, né, do meu zíper, com o plástico cristal aqui, com o freio. Então, vem aqui, e a mesma coisa. Atentando para o quê? Deixa eu só tirar uma sobrinha de linha, que ela vai ficar por dentro e vai ficar mais difícil depois de tirar. Então, eu tô só refilando aqui, só sobrinha de linha. Não tô refilando nada do material, tá? Então, a modelagem dá certinho. Então, eu venho aqui, faço o quê? Aqui. Baixo o calcador. Opa, soltei lá. Calma lá. Pronto. Baixo o calcador. E vem. Pode começar pelo outro lado, porque por isso.
Eu aqui não me atentei aqui, por causa do zíper. Como tem zíper e plástico, ele aqui, ele vai dar uma engasgada. Então, nós nunca iniciamos pelo zíper, tá? Então, eu venho aqui pelo plástico. Então, tá cheio? E vamos. Deixa eu só tirar aqui essa parte do zíper, porque ela costurou aqui e puxou por causa do plástico, tá? Senão ele vai embolar. Então, aqui temos sempre que tomar cuidado para vir segurando, porque são dois materiais que escorregam. Então, eu estou segurando o zíper aqui, tá? Para o acabamento ficar bem bonitinho. Seguro o zíper, para ele não movimentar e passo o retrocesso no zíper. Ok, puxei. Sempre quando eu venho puxar aqui, tem que lembrar de puxar com o volante pro teu lado, tá? Então, eu vou girar o volante pro meu lado. Se eu girar pro outro lado, ele vai embolar a linha. Então, eu só parou, eu puxo uma vez pro meu lado, ele vai dar uma volta ali na carretilha, né? Ele vai dar uma volta na bobina, vai finalizar aquela costura, e daí você pode puxar, combinado? Então, aqui eu já tô com essa parte aqui. O que que eu faço agora? Eu rebato. Como eu falei, você não precisa rebater, vai depender da tua demanda aí. Eu rebato, tá? Pra segurar esse zíper aqui. Então, é a mesma coisa, eu tombei aquela costura do zíper aqui pro meu freio do zíper. Então, canal do zíper, freio do zíper, eu tombo pro lado do freio sempre. Nunca pro lado do zíper, tá? Nós sempre tombamos as costuras pro lado do freio. E vem aqui. Venho aqui e faço um pezinho de máquina. Olhando para onde? Olhando para essa parte de dentro aqui. Sempre usando essa margem aqui como referência. Então, eu baixo lá e venho. Tá? Porque daí eu só tô usando a margem para prender essa costura que eu tombei. Tá? Para que ela fique presa lá e fica um bom acabamento. Então, eu puxo lá e já posso continuar aqui. Depois eu corto tudo. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou olhar para a costura que eu tombei. O que que eu fiz aqui? Eu só não, né? Só não cortei, porque quando nós estamos trabalhando com várias peças, você não precisa ficar cortando. Tá? Tombei lá e vim. Agora eu puxo lá. Então, dá para ir fazendo, né? Uma atrás da outra, sem cortar, sem ficar parando para cortar. Depois costurou todas as 10, digamos assim. Vamos colocar um número 10, claro que tem 20, tem 30, tem 50, tem 100, tá? Então, coloco todas aqui e vou costurando. Deu um tempo, encheu muito, corta um pedaço. Mas não precisa ficar cortando toda hora. Então, aqui, vamos lá. Agora, nós já fizemos essa parte, né? Vamos lá. Então, o nosso folha, ele fica assim. Ele fica bem acabadinho. Como nós estamos trabalhando com blinder, nós não colocamos o quê? O viés de acabamento, né? Que é o viés boneon. Claro que você pode estar fazendo para você dar de presente para alguém especial ou para alguém que, se você quiser, pode estar falando assim para o teu cliente, eu tenho com acabamento e tenho sem acabamento. Sem acabamento é um valor, com acabamento é outro. Ah, mas eu queria que aqui tivesse, que escondesse essa parte aqui desse zíper aqui que ficou aparecendo. Ah, então eu vou colocar um acabamento. Ah, é R$ 1 a mais por peça, tá? Não, é R$ 2 a mais por peça. Aí vale o quê? Do teu custo, tá? Então, é algo que nós precisamos pensar como empresa no custo e não deixando de dar um acabamento, né? Aí, diferenciado para a nossa cliente, né? Aqui ele fica um acabamentinho bem legal na lateral, então vai ficar bonito, né? Mesmo sem viés. Então, já estamos aqui com essa parte reta. Agora, qual que é o próximo passo? Nós vamos colocar as partes da nossa alça. Então, nós estamos aqui com a nossa alça. Então, nós vamos vir o quê? Nas costas. Costa do meu material. Então, qual que é a primeira parte a fazer? Marcar. Então, nós vamos marcar a alça. Então, eu seguro aqui, né? Venho aqui, segurando aqui, as botões estão com ela aberta, dobrei e venho aqui, tá? E faço um pique. Também, todos esses piques, eles podem ficar todos prontos na hora do corte. Já deixa com pique, tá? Vem aqui, outro pique aqui em cima. Bem no meio. Bem pequeno, tá? Esse pique, ele não pode, ele tem que ser de 3 milímetros, porque senão ele vai dar problema na costura depois. Então, eu tenho os dois pedacinhos aqui de 8, e agora nós podemos aplicar ela aqui embaixo, tá? Ou na lateral, assim. No finalzinho da curva, eu coloco.
ou embaixo. Aí vai de você ver o que vai ficar mais fácil para você, qual você se adaptou, mas elas precisam estar o quê? Todas no padrão. Então, eu vou padronizar a minha produção. Como? Vou testar. Aí aqui na lateral para mim dificultou. Não, então vou deixar aqui embaixo, tá? Isso não vai fazer diferença na hora de você apresentar a tua mochila para tua cliente, tá? O que que vai acontecer? Ela quer um bom acabamento, tá? Ela quer que fique um bom acabamentinho lá, tá? Então agora nós vamos fazer isso. Então, como eu estou trabalhando aqui com com a minha alça de 3, deixa só eu ver aqui, que eu deixei aqui o reguladorzinho, mas eu não sei onde. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que ele ficou com as outras peças, mas eu vou pegar aqui agora um regulador. Então, como você está trabalhando com o teu, né? Você está trabalhando com o teu, com a alça de 3, o regulador, ele precisa estar no tamanho da alça. Então, eu vou padronizar com 2,5. Então, eu preciso do regulador de 2,5. Não, eu vou padronizar no 3. Então, eu preciso do regulador de 3. Tá? Para brindes, plástico. Tá? Eu gosto, inclusive, de fazer mochila infantil com plástico. Tá? Com as ferragens, que seriam ferragens, todas no plástico. Então, peça infantil é ideal e o custo é menor, né? Claro. Então, o que eu faço aqui? Eu uso a transparente. Porque fica para todas as cores. Tá? Então, o que nós vamos começar agora? Nós vamos passar essa parte da alça por dentro, tá vendo? Então, aqui ela tem uma frente e ela tem a costa. E nessa costa, ela tem a parte de trás, né? Ela tem aqui, ó, uns dentinhos, que é onde ele dá uma freada aqui, na nossa alcinha, tá? As alças precisam estar cortadas e queimadas. Se você quiser investir agora num cortador de alças, né, de fita, é bom, tá? É um bom investimento, porque ela sela muito bem. Então, você sela todas ali, deixa marcada todas as alças. Todas as alças têm um tamanho padrão de 1,40 para infantil e todas as alças têm 8. Então, eu marco aqui num cantinho com o meu lápis de giz e marco todas, todas, todas e só vou ali para a maquininha e vou cortando. Então, assim, essa maquininha, todos esses materiais, eles vão ter uma lista de material para saber para que é, para que serve, tá? E vai ter no vídeo também os materiais utilizados para festa infantil, né, e brindes no geral. Então vai ter lá o vídeo mostrando qual é qual. Então corta-laços é para cortar fita, tá? E esse daqui agora, o que eu faço? Eu venho pela parte de trás e passo aqui, ó. Venho aqui, passo por cima dessa parte do meio, então o regulador precisa ter essa parte, e passo aqui de novo, tá? Então ela ficou assim, certo? A outra também é a mesma coisa. Então, de trás para frente, de frente para trás. Ok? Então, aqui elas já ficaram preparadinhas para que a gente aplique aonde? Nessa partezinha da mochila, né? Nessa partezinha de trás da mochila, onde nós vamos marcar. Então, aqui, o que eu vou fazer? Essa partezinha da mochila, agora, eu vou colocar embaixo, tá? Então, eu vou colocar ela aqui embaixo, porque no início, para você, vai facilitar do que colocar na lateral. Então, eu só venho aqui e vou prender. Então, eu tenho meio, né? Então, geralmente, eu faço no olho. Por quê? Né? Depois, você também vai conseguir fazer, porque você já vai estar adaptado. Mas, você pode medir ali no finalzinho da curva. Então, no finalzinho da curva para cá, ou no final da curva para cá. Qual você quiser. Então, aqui, acabou a curva, eu venho. Tá? Então, acabou a curva, eu venho e vou costurar essa alça aqui. Vou segurar essa alça aqui. Então, agora que ela escorrega bastante, então você precisa estar atenta nisso. Não começa aqui da pontinha, você vai começar passando um pouquinho, né? Porque senão ela vai embolar. Como o zíper. Aqui, segurei. Ok. Ela vai ficar assim. Tá? Vai ficar assim. Tá? Agora, venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Então, no final da curva, aqui encaixo e já aplico ela. Então, na hora que bater o final da curva aqui, eu já sei que eu posso encaixar. E faço uma costurinha de segurança bem na beiradinha. Só para segurar essa alça aqui. Segurei. Puxei. Então, aqui, ela já tá
aplicada. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ela já tá aplicada, né? As duas partes aqui, onde vão lá. Então, eu tenho aqui toda essa parte, né? Eu tenho toda essa parte aplicada aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma costura só. Então, o que eu faço? Então, eu tenho aqui 1,40, certo? Então, nós temos agora aqui 1,40, certo? Então, nós vamos dobrar ao meio esse 1,40. E nós vamos medir aqui, nessa parte aqui, 8 centímetros. De 8 a 10, tá? 8 centímetros. Então, eu marquei aqui 8 centímetros no olho. Claro que você pode estar, com certeza, né? Marcando aí com um pedacinho de... Então, ó, marquei os 8, tava assim. Então, deixa eu pegar aqui a fitinha, porque eu marquei aqui na máquina. Então, ó, vamos lá. Então, eu venho aqui, vou marcar 8, certo? Então, eu dobrei, chega aqui, tá dobrado, posso o quê? Tá colocando aqui até um prendedor, para ele não movimentar, né? Então, coloca um prendedor aqui no final, tá? No início é ótimo, depois você vai pegando jeitinho e não vai mais precisar. Então, eu venho aqui, eu vou marcar o 8 aqui, certo? Então, eu dobrei lá, nessa parte, dobrei o meio alça, ficou essa parte aqui dobradinha. E aqui embaixo ficou os cortes. Então, eu venho aqui 8. Tá vendo lá? Então, eu marquei 8. 8. Então, a partir desse 8 aqui, ó, eu vou até colocar aqui pra você ver. Então, a partir desse 8 é onde que nós vamos abrir. Ó, então, eu marquei aqui no 8, tá? Então, aqui tá o 8. Então, eu abro aqui, olha, pro lado. E dobro. Quando eu dobro, ele vai fazer uma alcinha, né? Então, essa alcinha aqui, com ela para cima, então, essa alcinha do pegador, ela vai ficar para cima. E a outra parte, ela vai ficar para baixo. Então, eu já tô com ela bem dobradinha aqui. E eu venho naquela marcação do meio. Então, nós temos o pique da marcação, certo? Então, eu vou colocar uma alça no meio. Então, eu encaixo esse meio, ó lá, ó. Esse meio aqui da alça é onde eu vou encaixar ela dobrada. Então, ela tava lá com 8, eu abri, dobrei ela e encaixei aqui no meio da marcação. E ela fica dobrada assim, em cima, tá? Essa parte pra cima. Então, eu venho aqui e posso estar colocando aqui, tá? Você pode estar segurando da maneira que você acha melhor. Então, eu venho aqui e vou fazer o quê? Vou passar uma costura de segurança. Bem na beiradinha, tá? Só tirar aqui, que ficou uma sobrinha de fio. Então, eu seguro, pode colocar primeiro uma, depois a outra, mas aqui eu já seguro as duas e não corro o risco dela perder essa marcação, né? Então, eu tô conseguindo ver aqui que eu tô passando uma costurinha bem na beiradinha. E aonde que ela vai ficar presa? A nossa alcinha da mochilinha. Então, se você estiver trabalhando com mais, você faz todas. 10, vou colocar a alça em todas, sozinha. Depois, se você tiver outra pessoa, cada uma vai fazendo uma função diferente na produção. Tá? Uma só aplica a alça, a outra só fecha. Quando no início for só você, é assim. Então, ela ficou assim, tá? Vamos lá. Então, a costurinha passada, a dobra de 8 e com a alcinha por cima da faixinha que ficou lá, ó. Olha lá a faixinha. Tá? Então, agora aqui vem e a nossa faixinha ficou solta. Então, agora é o momento que nós vamos colocar a faixinha aqui, tá? Eu venho de baixo pra cima, de cima pra baixo, tá? E volto lá, de baixo. E ela fica assim. E ela não solta. Então, deixa eu lá mostrar. Então, vamos lá. Então, agora é o momento que nós vamos prender a alça, tá? Então, ela vem aqui reta, lembrando que ela precisa vir aqui retinha, né? Então, você pode vir aqui de baixo, ó lá. Então, eu venho com ela reta daqui, segurando na minha mão. Então, eu venho com ela reta, ponho aqui de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Qual que foi o primeiro passo? Ela ficou assim, tá? Então, aqui. É de baixo, aqui, reto aqui, tá? É que eu tô, pra mim aqui, como eu tô virada pra vocês aqui, dificulta um pouco porque eu faço de frente pra mim, tá? Então, eu tô fazendo de frente pra vocês. Então, eu venho aqui, passo aqui, venho reta com ela e passo. De baixo para cima, de cima para baixo.
Então, ela ficou assim. Se eu deixar assim, ó, ela vai sair, né? Aí eu venho de novo aqui, ó, e prendo aqui. Então, daí aqui, como ela ficou aqui, agora eu venho e passo por cima. Passo por cima. E seguro, tá? Então, ela vai ficar assim. Aí ela não sai. Você pode puxar o quanto for, que não vai sair. E dela vai ficar assim na mochilinha, tá? Ela vai ficar assim. Ou dá pra deixar pra baixo também. Tá? Aí eu venho lá do outro lado, tá? Mas assim também já fica legal. Então, para início, de cima para baixo, de baixo para cima, tá? E depois eu venho aqui. Então, eu vou deixar bem na pontinha, porque é uma alça curta, tá? Então, é uma alcinha que vai dar pra todas, ó lá. E eu tô puxando, só não tô puxando plástico, mas tô puxando a fita. Com toda a minha força. E ela não saiu, tá? Ela fica assim. Todas elas vão ficar assim, tá? Ela é um padrãozinho que ela vai ficar assim. Então, aqui ela tá de baixo e aqui assim ela fica quando você coloca de lado. Tá? Aqui no finalzinho da curva de lado. Aí ela fica assim. Tá, tá vendo que aqui eu passei um acabamentinho? Tá? Porque daí a cliente você cobra mais caro. Tá? R$ 1 por peça. Tá bom? Aí aqui eu coloquei o acabamentinho de viés. Ok? Então vamos fazer do outro lado. Vamos lá para fixar? Então eu tô com ela reta, aqui eu venho segurando ela reta. Aí eu venho, ela já tá presa aqui no meio, eu venho de baixo, aqui, né? Então vamos lá, de baixo para cima, de cima para baixo e volto colocando aqui no meio, tá? Então é algo assim que depois que você começa a fazer muito, ele fica automático. Então a gente tenta ao máximo aqui deixar, né? Os dois com mais ou menos a mesma altura, padronizada todas. Tá? Então, é a mochilinha aqui que ela vai ficar, tá? Para uma criança aí de até 10 anos, tá? Menininha, mais ou menos isso, tá? Menininha, piazinho, né? Assim, até 10 anos vai caber aqui essa alcinha, tá? Então, estamos agora com a parte também traseira pronta. A parte da frente nós já fizemos e nós já fizemos o fole. Então, todas o quê? Usando o mesmo calcador para não precisar ficar cortando. Agora, nós vamos para o vivo e o fechamento. Então, eu vou trocar aqui o meu calcador, que eu tenho de Teflon, tá? Que ele é o de 1/4. Tem esse aqui também que dá, que ele é mais larguinho. Lembrando que, olhando para no momento que você for comprar, ele precisa estar com a canaleta de frente para você aqui, como se você fosse costurar, né? Coloca ele de frente e a canaletinha tem que estar do lado esquerdo, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou levantar aqui e vou trocar o calcador. Eu tô aqui, trocando o calcador. Então, pode observar que eu troquei só uma vez o calcador, certo? Porque aqui agora, eu já vou trocar no final, tá? Então, vendo esse método de produção aqui, você já vai conseguir otimizar muito o seu tempo. Muito. Então, agora aqui, o que que nós vamos fazer? A parte do vivo. O que que precisa? De um acabamentinho do pedaço do material que você está usando. Então, aqui, claro que é o plástico cristal. Então, se eu estivesse trabalhando aqui no nylon 600, ou estivesse trabalhando no sintético, do próprio material do fole, eu ia colocar um pedacinho aqui, certo? Para que a gente deixe harmoniosa essa peça. Como é plástico, o que que eu faço? Eu pego um pedacinho do nylon que eu tenho de sobra, ou um pedacinho de um sintético, que fique mais ou menos próximo à cor, ou se não tiver exatamente na cor, eu pego algo que componha ali na estampa, tá? Para não ficar muito fora, né? Então, nesse momento aqui, o que que nós vamos fazer? Eu estou trabalhando com o lilás, certo? Mas, aqui, no lilás, como eu não tenho agora aqui separado o o nylon 600 no lilás, eu vou colocar um tapetinho branco, tá? Ah, mas não vai ficar legal, não vai. Mas aqui agora, eu tô tentando encontrar aqui, mas nesse momento aqui, nesse local, eu não tenho esse acabamentinho no lilás, tá? Então, nós vamos colocar um pedacinho de nylon 600 no branco,
tá? Que daí fica um padrão. Mas o ideal é trabalhar, ter todas ali as cores que você trabalha no dia a dia, tá? Pode ser um pedacinho de babu também, tá? Então, eu vou colocar esse acabamentinho aqui. Então, aqui agora, nós vamos colocar vamos aplicar o vivo. Então, aqui, eu vou estar colocando esse acabamentinho porque ele tem um rosinha aqui, tá? Mas, o ideal aqui seria realmente o lilás, tá? Mas aqui, aonde eu não estou aqui com um pedaço com um nylon lilás. E nem um sintético aqui também, eu tenho aqui próximo lilás, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Então, vamos marcar, né? Já temos uma marcação lá na outra, nessa daqui nós não temos. Então, vamos marcar o meio. Aqui, então, eu tô com a frente, faço aquela dobrinha, venho medindo e faço aquele picote da costura aqui, tá? Bem pequenininho, tá? Aqui, deixa eu só tirar essa parte aqui do... Agora, o direito, né, do teu acabamentinho com a frente, né, com o direito do teu material. Então, eu tô olhando lá, eu vi o pique aqui, e eu venho. E vou colocar aqui bem no meio, bem uma costurinha de segurança, para, tá? Puxo lá. Tá? Do outro lado aqui, eu já posso estar fazendo a mesma coisa. Então, vem aqui, tem o meinho marcado, direito do material, com o meinho aqui. Já vou... Opa, costurei sem querer. Tomara que ela não embora. Venho aqui, coloco lá no meio e baixo e costurinha de segurança. Certo? Ok. Então, aqui agora, já tô cortando aqui um pouquinho dos excessos. Não corta até o final, sempre deixa uma pontinha, tá? Pra que fique ali firme. O pontinho segure. Ok. Então, agora, o vivo. O vivo, aqui, é plástico. Então, para festa infantil, é utilizado esse Vivo Flex, né? Que é um vivo de plástico. Ele tem lado, tá? Ele tem lado, ele tem uma parte que ele é mais lisa. E ele tem uma parte aqui que essa parte é mais levantadinha, tá? Então, ele faz essa parte aqui. Então, eu sempre me atento a isso. Eu coloco liso no material. E deixo essa parte que tem essa barriguinha aqui maior pra cima. Então, aqui eu já olhei, já vi que meu vivo tá com a costa pra baixo. Então, aqui eu aplico pra baixo, tá? Por baixo, o vivo, tá? Então, aqui, nesse momento, o que que nós vamos precisar fazer? Então, lembra que aqui ela tá com uma parte embaixo e tem essa parte aqui, que é onde é o 3D. Então, nós vamos aplicar o vivo aqui, certo? Então, eu vou vir, quando eu chegar aqui, nessa parte, eu vou precisar levantar e aplicar aqui, tá? Então, aqui, o que que eu faço? Na direção da onde tá o desenho, de qualquer ele que seja, que ele fique fora da modelagem, que ele seja o 3D, nós vamos fazer aqui um cortezinho de 1 centímetro, no máximo, tá? Viu lá? Aonde que eu cortei? Então, eu cortei ali, ó. No desenho, da onde começa a cabecinha da sereia, ó, tá? Então, é isso daqui que ele vai fazer e continuamos aplicando o vivo, tá? Aqui nessa outra parte a mesma coisa. Então, eu vou olhar aqui, isso é só nessa parte da frente, na parte de baixo não, tá? Seja no TNT, seja no nylon. Então, aqui eu venho bem na rosinha, ó. No máximo 1, pra ficar bem bonitinho. Máximo 1. Ok. Já fiz. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos aplicar o vivo. Então, aqui, eu sei que eu tenho uma parte aqui, que ele tá. Se você for aplicar pra cima, tem que atentar que ele fique pra cima. Como eu vou aplicar com ele por baixo, eu vou ter que trocar de lado, né? Pra que a parte aqui mais lisa fique pra cima. E a parte mais grossinha da barriguinha mais pra fora, né? Se você estivesse trabalhando aqui, ficaria assim. Como eu tô trabalhando por baixo, eu deixo a parte que é mais lisa pra cima, tá?
Não sei se ficou claro, tá? Mas qualquer dúvida pode estar me chamando. Então, eu venho aqui na marcação do meio e coloco o vivo ali. Já estou aqui com o calcador, né, de vivo. Apertei, já segurei meu vivo. Então, o vivo a gente não puxa, a gente não estica, a gente não segura. A máquina é que vai trabalhar. Então, eu tô aqui com um vivo de boa qualidade. É um vivo que ele é flex, ele é bom de trabalhar, ele não é um vivo ressecado. Então, eu consigo trabalhar muito bem com ele. Então, eu venho aqui, retrocesso, ok? Então, aqui eu vou deixar o vivo esticado e vou passar o vivo por toda a volta. Eu vou mudar aqui, né, para que você consiga ver melhor aqui eu aplicando o vivo. Então, aqui, agora, eu venho por baixo, tá? Puxa pra cá, pronto. Então, eu já coloquei aqui, né, no pique, que eu tinha feito antes, e venho. Já fiz o retrocesso. Então, chegando aqui, eu vou transformando essa curva em postura reta. Então, aqui na hora de aplicar o vivo, somente de aplicar, eu costumo alterar o ponto da máquina para o 5, tá? Para que o ponto ali depois não fique tão um em cima do outro, tá? Então, tá vendo aqui que eu tô colocando o material junto? Aqui é uma sobrinha do plástico. Esse aqui não é a minha modelagem. A modelagem é baseado sempre no espelho principal. Então, eu tô aqui com o calcador, certo? Me baseando aqui, ó. Então, eu preciso olhar pro calcador para ele vir fazendo toda essa curvinha junto, tá? E o vivo já tá encaixado aqui embaixo, nessa valetinha, né, que a gente chama de vivo, tá? Então, eu venho lá, ó. Claro que vai tranquila, no seu tempo, não precisa ir rápido. Isso é prática, tá? Fazendo todo dia, você vai pegando um jeitinho e vai acelerando. Mas vai, não, ele também coloca dias, né, a mais para você. Já deixa lá no catálogo, né, 15 dias úteis, 20 dias úteis, 25 dias úteis para produção. Principalmente se você vai estar trabalhando sozinha no início. Isso já faz uma diferença para você trabalhar tranquila, sem pressa, tá? Então, aqui, lá eu tô, tá vendo? Eu tô transformando a minha curva em, bem devagar aqui pra você ver, tá? Transformando a curva no vivo que tá reto. Então, eu tô chegando aqui agora, ó. O que que vai acontecer aqui? Então, eu tenho plástico, certo? Eu não tenho plástico? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse vivo por cima do meu 3D. E você tá vendo lá? Como ele deu certinho aqui no nosso corte? Então, eu tava aqui, certo? Vindo. Então, quando eu olho aqui, que eu vejo esse corte, eu pego esse vivo, passo por cima do meu 3D e vou encaixar o vivo aonde? Na parte de plástico que ficou por dentro. Ou plástico, ou o bagum, tá? Dá pra usar o bagum sim. Ou nylon, ou TNT. Então, aqui agora eu continuo fazendo a mesma coisa, tá? Continuo beiradinha desse plástico que eu coloquei por baixo com o vivo. E vem, tá? Vamos ver fazendo toda essa voltinha, olhando o plástico e costurando. Bem devagar, tá? Porque como é o espelho frontal, então ele vai ficar bem bonitinho. Estamos quase chegando lá no outro lado. Então aqui, ó, eu já deixei menor. Então quando você vê que ele não passa o vivo, porque foi bem na curvinha, você pode estar aumentando um pouquinho esse corte. Bem pouquinho, tá? Porque aqui tem que se atentar para isso também. Então, eu tô chegando aqui bem devagar. Eu não posso esquecer que eu tenho essa outra parte aqui. Que ela precisa sair daqui de baixo, porque é para eu não passar aqui, senão não vai ficar o 3D. Então, nesse outro cortezinho, eu passo o cortezinho por baixo e venho aqui, tá? E venho aqui e já encaixo toda ela aqui. Parece complicado, mas depois, com o tempo, você vai pegando jeitinho. O que que é importante aqui? Que esse corte que nós fizemos aqui, ele fique fixo na costura aqui, né? Então, que ele encaixe aqui, e fique fixo. Então, primeiro eu tô vindo lá, né?
já faço aqui o vivo. E seguro lá, tá? Venho aqui eu posso levantar um pouquinho pra ajeitar. E continuo fazendo a voltinha, tá? Então, eu prendi as duas partes aqui, com costura. Precisa estar atento a isso. Então, aqui, venho. Chegou aqui, eu coloco assim, vou fazendo a voltinha, tá? Aqui, não chegou até ali, ele é só para ter uma base, né? E chegou a voltinha, posso estar fazendo assim. E o plástico ele segura mesmo, bem devagar, tá? Isso aqui, finalizando. Aí, finalizando aqui, tem essa parte que nós deixamos cortada. O que que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui o acabamentinho. Reto lá, com a tesoura. Já vou tirar essa pontinha aqui, né? Tirar essa aqui, que ficou sobrando. E venho aqui, né? Aí aqui é só alinhar, encaixar, né? Então eu venho aqui, levanto, puxo, encaixo e venho. E puxei. Vou para a próxima parte. Agora aqui, só fazer acabamento. Opa! Acabamentinho. Não sei o que ela segurou aqui. Ok. Puxei. Já corto tudo. Tá? Então, aqui, ó, ela vai ficar assim. Tá? E daí, aqui ela fica assim, depois na bolsinha. Tá? Então, eu venho aqui e deixo ela 3D lá. Você pode passar ela por baixo também, tá? E não ficar costura aqui. Aí vai do seu gosto, tá? Aí vai do seu gosto. Porque daí aqui, quando ela fechar, ela fica assim, tá? Ela vai fechar e vai ficar assim, pra fora. E aqui, quando nós aplicamos o vivo por baixo, ela fica aqui com essa parte retinha, ó. Não fica com sobra. Tá? Ela fica perfeitinha aqui. Então, agora, nós vamos pegar a outra parte. E vamos fazer a mesma coisa. Então, tá aqui. Vou virar com o meu costuro por baixo. E vou aplicar o vivo aqui. Seguro. Levanto o calcador e venho. Então, aqui, eu não vou me basear pela sobra que eu deixei. Eu me baseio pela modelagem. Nesse caso aqui, pelo plástico. Então, venho aqui, vou girando. Então, eu tô aqui com minha mochila por baixo. Se você for aplicar o vivo por cima, aí você precisa deixar toda essa parte né, da mochilinha por cima, tá? Então, aqui, o plástico, ele dá uma seguradinha. Se você vê que vivo o plástico, mas o plástico tá segurando muito na tua máquina, você passa um olhinho no teu dedo e vem passando aqui, ó. Coloca uma gotinha de óleo e vem. Mesmo com o teflon, olha, tá fazendo um barulhinho, por quê? Porque ele tá segurando o plástico, tá? Então, aqui eu tô só beiradinha com beiradinha. Tá? Já estamos finalizando. Beiradinha com beiradinha. Opa! Sempre cuidar pra não sair fora, pra não ficar torta depois. E pra não alterar a modelagem, porque cada passo aqui, ele é importante para não alterar a modelagem, porque não temos folha sobrando para cortar, né? O folha aqui, ele tá no tamanho certinho. Então, chegando aqui, venho aqui, corto e já tiro a sobrinha que tiver aqui, ó. De fio, já posso tirar e vou encaixar aqui. Aqui, cuidado, né? Tem que segurar, porque senão ele sai do lugar aqui. Então, você tá vindo aqui, ó.
Pronto. Depois, quando finaliza, aí a gente tira todas essas, né, essas sobrinhas de linha. Limpa, né? Limpa a peça. E eu já corto tudo aqui. Não corto essa sobrinha aqui, tá? Porque se a gente cortar agora essa sobrinha aqui da alça, ela vai desfiar. Então, eu sempre deixo aqui um pouquinho da alça saindo. Tá? Ela dá aqui uns 3 milímetros no máximo de sobra. Pra ela não desfiar. Porque como eu já corto na maquininha, eu já deixo tudo cortado no tamanho. Então, eu não refilo a alça aqui. Eu já olho e já vejo que eu deixei ele máximo 3 milímetros. Tá? Então, aqui, deixa eu só deixar retinho aqui. Tá? Então, aqui ficou as costas, né? Assim. Então, ela já tá prontinha, ó. Toda redondinha. Não fica baloada aqui, né? O plástico, ele fica retinho quando passa dessa forma aqui. Por isso, eu indico passar assim, tá? Pode parecer mais difícil, mas não é. Não é mais difícil, tá? Não é. Então, agora aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a nossa peça. Então, aqui, ó, ela fica assim a 3D, tá vendo? Ela fica com a costura solta. Então, aqui, na hora de estar aplicando vivo, quando nós formos vir aplicando vivo, tem que pegar e tombar essa costura pra dentro, tá? Então, é um detalhe aí. Então, tomba essa costura pra dentro. Então, eu deixei aqui, cortei, né, aquele primeiro corte lá. Então, chegando ali, eu tombo ela pra dentro, vai ficar mais fácil pra você. Então, tomba ela pra dentro e segura ela e vem aplicando aqui, tá? Do que puxar cada lado e deixar ali, tá? Então, tomba ela e costura só o material de dentro, tá? Ela vai ficar fora. Daí, na hora de fechar a mochilinha aqui, ó, ela fica assim. Daí, aqui, o que que nós fazemos? Nós passamos uma colinha de contato só pra segurar aqui no meio, tá? Então, é assim. Ela fica fora. Então, se você estiver costurando aqui pela frente, quando você chegar aplicando vivo, você tem aquelas duas costurinhas, você tomba ela pra frente, tá? Você deixa ela fora da costura. Parece complicado, mas fazendo uma, duas, três, você vai entender. Então, ela não fica costurada, ela fica solta. Nós costuramos só essas duas pontinhas, tá? Então, tiro lá e venho aplicando vivo aqui, ela fica solta. Daí, aqui ela fica assim, né? Então, aqui agora, a gente depois cola aqui, eu coloco uma gotinha da cola instantânea, tá? Aí, ela prende aqui. Então, ela vai ficar solta a abinha, tá? Ok? E é assim que ela dá essa forminha 3D, tá? E aqui fica limpo. Aqui, ó. Fica presa pelas duas costurinhas lá, ó. Que nós passamos a costura por dentro, certo? Vim reforçar aqui um pouco. Então, ela tá aqui, né? Ela ficou presa pelo quê? Pelas duas costuras aqui. Que nós embutimos aquele 1 centímetro aqui, ó. Que é o 1 centímetro do vivo. Tá? Então, esse 1 centímetro que nós fazemos o pique do lado da nossa arte, né? Ela é exatamente o 1 centímetro do vivo. Pra não ficar nem mais nem menos. Pra ela conseguir pegar a costura. Porque na curva aqui, ó, pode ser que ela saia. Então, tem que estar esse 1 centímetro. E ela precisa ficar presa na costura aqui. Tá vendo? E essa parte fica soltinha. Então, aqui eu tenho o plástico, que poderia ser outro material. Tá? Então, agora ela já tá pronta aqui, ó. Tá? Ela já ficou prontinha aqui. Então, agora, vamos pegar o nosso fole, que já tá prontinho, certo? Então, o nosso fole aqui vamos olhar para frente, né? Então, como o zíper vai ficar aqui na frente, né? Da sereia, nós vamos pegar aqui e vamos colocar agora. E lá, não podemos esquecer, nesse momento, de não colocar assim, tá? Opa, deixa eu ver se dá pra você ver aqui. Então, nós não colocamos assim. Nós colocamos com essa parte, ela vai continuar dobrada. Tá? Então, eu vou fazer a marcação aqui. Então, eu faço a marcação aqui como? Vou marcar o meio do freio e o meio do canal do zíper. Porque o fole é tudo isso aqui, prontinho, tá? Então, aqui uma marcação aqui, venho lá do outro lado, costura com costura, tá? Outro lado aqui, segurei, venho aqui, costura com costura, vou puxando um pouquinho, marquei. Aqui, venho aqui no canal do zíper, ó, retinho, costura com costura,
venho do outro lado e marco. Bem no cantinho. Aqui no zíper, eu já uso a canetinha de sintético. Então, eu venho, ou pode ser aí um giz, né, que você tiver, e eu não corto o zíper. Então, eu venho aqui dentro agora e só faço uma marcação bem pequenininha. Só para eu conseguir enxergar mesmo ali, quase que invisível, tá? Para não ficar marcado depois. Ok. Então, vamos iniciar sempre pelo zíper, tá? Então, vamos começar a encaixar aqui. Então, eu tô aqui com essa parte, né, do zíper no frontal, tá? Então, eu venho aqui e prendo. Então, eu prendi aqui, já tenho meio com meio, o pique daqui com o pique que tá aqui dentro, que eu já sei onde ele tá, né? Então, eu venho aqui bem no meio, tá? Acha o pique que você fez lá no plástico e vai segurar. Segurei, tá? Então, eu tô com o meu folha aqui. E venho agora aqui e faço o quê? Deixo essa parte aqui que ficou solta, eu não posso colocar junto aqui pra costurar. Eu tombo ela pra dentro, ela vai ficar solta, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A bonequinha, a sereia vai ficar solta aqui. Ela vai continuar solta. Não posso costurar ela aqui junto. Eu tenho que deixar ela solta. Então, aqui, nós vamos prender o vivo de plástico com o zíper, tá? Então, eu vou pegar e vou achar também a minha marcação lá, que eu fiz do zíper. Vou achar o meinho da mochila que eu já tinha marcado lá, tá? E vou colocar aqui na marcação. O plástico, ele é uma questão assim que ele escorrega da mão. Mas se é um nylon e tal, ele vai dar um pouco mais também de tempo para você fazer. É claro que na produção aqui a gente faz mais rápido, né? Aqui nós estamos vendo parte por parte, certinho, para você não perder nada. Mas depois você vai ver que você vai mais rápido. Tá? Eu só tô achando aqui agora o nosso piquezinho. Então eu vou marcar um pique aqui agora, tá? Porque no plástico aqui não dá. Então eu vou marcar um pique de meio aqui, tá? Para que a bolsinha não fique torta. Tá? Então eu venho aqui e vou marcar um pique aqui agora mesmo. Rapidinho. Não tem problema. Tá? Perdeu o pique lá, faz uma marcaçãozinha aqui. Não precisa cortar, pode só marcar aqui com a canetinha de sintético. Tá? Então eu marquei aqui, bem aqui no meio. Tá? Pronto, marcadinho. Então agora eu vou vir com o zíper e vou lá e vou prender, deixando essa parte aqui pra fora. Então eu tô aqui e venho prendendo. Então eu venho aqui, marco aqui, tiro esse vivo de dentro, né? Porque esse vivo ele vai ficar da costura. Então nós precisamos tirar esse vivo de dentro, tá? Para que ele fique bem certinho. Para passar essa costura agora, eu tô puxando bem, tô tirando todo esse vivo. E agora é só marcar aqui. Então, nós vamos marcar todo ele aqui, vir puxando e prendendo. Então, puxei aqui, prendi. Prendi. Venho aqui do outro lado. Prendo, tá? E vou prendendo. Um detalhe, olhar se ela ficou certinha aqui do lado, né? Pra quê? Pra que as duas laterais fiquem na mesma altura. É sempre pra ficar certinho, porque tá marcado certo. Mas, sempre é bom olhar, tá? Então, ela bateu certinho aqui, eu já posso continuar. Vindo com ela. Então, eu só tô prendendo aqui, né? Todo esse fole, olha lá. Então, aqui, eu já prendi, venho aqui, prendo mais um lado. Já venho aqui, pego aqui o zíper e já prendo mais um aqui. Coloco essa parte pra dentro, venho aqui e já prendo. E vou dando uma alinhada no zíper, vou dando uma puxada no zíper, tá? Porque pode parecer, nossa, não vai dar certo, não vai bater. Mas se fizer esse processo dessa forma, respeitando toda a margem de costura, não sobra nada e não falta nada. Olha lá, toda ela presa. Toda presa, certinha, retinha, sem falta e sem sobra de material. Então, a modelagem, ela tá certinha, não tem erro, tá? Se respeitar todas as margens de costura, ela bate certinho. Não tem erro. Então, agora,
Vamos ver, ó, ela ficou toda lá dentro, bonitinha, tá? Aqui. Vou dar uma ajeitadinha aqui no zíper, tá? Vou ver aqui se tem partes que o zíper tá sobrando mais. E vou ver partes aqui que talvez ela tenha puxado mais. E vou olhar, tá? Aqui. Olha lá. Não sei se dá pra... Ó, aqui. Encostei aqui, ó. Ó. Eu encontrei as duas partes aqui, ó. Da, da costura lateral do fole, né? Do encontro do zíper com o freio. E bateu certinho. Então, assim você consegue ver se não tá torta a tua mochila. E agora é só costurar. É só fechar. E nós estamos finalizando ela. Então, o que que eu faço aqui? Eu levanto, venho aqui, baixo, né? E costuro. A minha mão tá aqui dentro, vou tomar cuidado sempre, né? E agora, levanto. Por quê? Porque eu prendo a parte de baixo e depois eu pego aqui de cima. Porque dá mais estabilidade para cortar e não tem tanto risco do que dele movimentar, né? Então agora nós vamos fechar. Então eu tô com a minha mão aqui dentro segurando a peça para ela não ficar assim. Então eu seguro ela de pé, tá? Para facilitar aqui o vivo. Então retrocesso no início, retrocesso no final e venho aqui. Então o que que precisa observar? Se o zíper continua aqui retinho. Então venho aqui, o zíper tá aqui, tirei. Seguro onde eu tirei, né? Então eu tô segurando da onde eu tirei o meu prendedor, para que o zíper não ande. O zíper não ande. Então seguro, bem. Claro que ele tá segurando um pouco por causa do plástico. Aqui eu vou colocar né, um óleo para ajudar. Ó. Aqui eu preciso que estar atenta se ele não vai. Na curva, sempre um pouquinho mais devagar. Ajeito. Passou a curva, posso vir, tá? Levanto, ajeito para não fazer prega, tá? Porque aqui tô apertando aqui para não fazer prega, tá? E vem. Cuidado com o dedo embaixo da máquina. Vamos devagar, porque é plástico com plástico. Vem fazendo a voltinha. Andou, caminhou, volta ele lá pro lugar, tá? E sempre o mais de pé possível, porque facilita. Aqui, tô me baseando pelo quê? Pelo meu material principal. Não por essa sobrinha que tá ali na frente. Então, vem aqui. Agora, voltei pro zíper. Então, o zíper, vamos puxar sempre para onde já está costurado. Tá? Sempre para onde já está costurado. Nunca para trás, onde não tá costurado. Tá? Porque daí ele vai movimentar. Então, eu venho aqui onde já está costurado. Venho, levanto um pouquinho. Já estamos finalizando. O zíper tá ali embaixo, ok. Tudo certinho. E venho. Estamos chegando no final. Puxa aqui, já tá costurado. E pronto. Ok? Agora eu fechei no 4,5. Então, nós aplicamos o vivo no 5 e fechamos no 4,5. Tá? Que agora eu só tô tirando as sombrinhas das linhas e ela fica assim, ó. Vamos lá. Aqui todo aplicado. Vamos lá. Todo aplicado, ó. Certinho. E o resultado fica muito legal, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? A parte das costas, né? Então, a mesma coisa, eu vou marcar aqui embaixo o pique, né, que nós já fizemos lá. Então, nós já temos esse pique marcadinho. Eu vou segurar, ok? Segurei. E agora eu venho. Eu venho fazendo todo aquele processo novamente. Encaixando beiradinha por beiradinha. E colocando ele aqui. Encaixando ele. Venho aqui. Coloco mais um pouquinho. Venho aqui do outro lado. Vou ajeitando, vou segurando. E aqui. Então, aqui nós temos o pique do quê? Da alcinha. A alcinha aqui, ela precisa ficar bem no pique. Se ela bateu no pique aqui, você já sabe que a mochilinha tá retinha. Tá? Aqui, né? Então, a mochilinha tá certinha aqui.
Vou puxar aqui agora um pouco, só pra você ver ela maior aqui, tá? Então, aqui, ela tá toda arrumadinha aqui as costas. Então, ela já tá retinha aqui, ó. Eu coloco ela aqui na mesa, ela fica retinha. Então, isso vai fazer o quê? Se fizer o passo a passo, esse processo não tem erro. E o quê? A tua cliente vai olhar para isso. Tá? Ela vai olhar para entender como que você entregou o produto para ela. Então, aqui agora, o que que eu faço? Eu vou colocar a minha mão aqui por dentro, só para eu poder costurar aqui. Então, abri a mochila e eu coloco aqui por dentro. Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu faço o mesmo processo. Eu seguro aqui, tá? Lá, prendo e passo uma costura. E tiro. Seguro essa parte aqui, tá? Agora aqui eu vou pegar um pouquinho de óleo, porque é plástico, um plástico com vivo, tá? Então agora eu vou pegar aqui esse olhinho e eu vou passar, tá? Vou colocar uma gotinha aqui no meu dedo, tá? E vou passar aqui nessa parte aqui, tá? Em alguns pontos, tá? Aqui, ó. Em alguns pontos aqui eu vou passar. E posso até passar um pouquinho aqui, tá? E depois ele limpa. Tá? Pra facilitar um pouco aqui agora. Tá? Então, passei um pouquinho aqui também. Então, agora eu já fiz, né? Segurei aqui embaixo e venho aqui para o outro lado. Então, levanto lá o cavador e venho. Vou tirar agora aqui, né? Esse. E vou olhar aqui. Meu plástico tá aqui. E venho. Baixo o calcador e vou fazer o processo. Aqui, como eu passei o olhinho, ele já ajudou. Então, pode estar passando assim o olhinho. Aqui agora, vejo aqui, né, como no plástico transparente aqui, ele não vai fazer muito, né? Então, tem que cuidar para ele não sair. Então, aqui eu coloco minha mão por dentro e venho abrindo. Olhei ali que ele tá ali e venho. Aqui, pronto. Tá. Venho lá. Venho só conduzindo. Tiro aqui. Costuro. Devagar. Ó, ele já saiu lá. Então, aqui eu tenho que puxar para ele não dar prega, como eu fiz lá do outro lado. Senão ele vai dar prega, tá? Porque é plástico, né? Ele vai segurar um pouco, sempre. Mas não é difícil, tá? É só ajeitar. Né? Ajeitei aqui, segurei e bem. Então, aqui já tá costurado. Ele vai passar aqui. Então, por isso a importância de nós fazermos essas duas costuras. Senão ele vai, né, caminhar. Aqui nós estamos passando pela alcinha, então precisa, né, de um pouquinho mais de calma na alcinha, né? No plástico aqui, por isso que quando você for fazer o teu catálogo, no plástico sempre vai ser um outro valor, tá? Dá para fazer ela com esse mesmo processo no nylon 600. Por quê? Porque ela, no plástico você tem que ter um pouco mais de cuidado para costurar. Então isso vai demandar tempo. Se aqui é um nylon 600, ele vai vir muito mais rápido, tá? Porque ele não vai segurar nada aqui. Dessa forma aqui que tá segurando o plástico, tá? Então aqui agora, né? Eu vou só limpar aqui. Limpar aqui. Agora aqui é o momento de tirar todas as, né, as sobrinhas aqui, não precisa cortar bem. Mas tira todas as sobrinhas de costura. Pra ficar bem limpa a sua peça, bem bonitinha. Por dentro aqui. Porque agora nós vamos o quê? Nós vamos desvirar a peça, né? Então agora só vamos limpar aqui, né? Tirei.
Vou tirando os pedacinhos de fio que ficaram, tá? Então, aqui por dentro, aqui, vou desvirar aqui, ó, deixar bem ajeitadinha. E agora é o momento de virar. Então, o que que é ideal pra nós? Ela já tá pronta aqui, ó, toda passadinha aqui, ó, né? Aqui. Agora, nós precisamos esquentar um pouco esse plástico pra desvirar. Então, nós vamos desvirar juntas, tá? Vamos esquentar um pouquinho e vamos desvirar juntas. Então, já esquentei aqui ela um pouquinho, só não consegui trazer pra cá o soprador porque ele é muito quente. E agora, nós vamos desvirar aqui enquanto ela tá quentinha ainda. Então, eu pego pelo vivo e vou empurrando pelo vivo, tá? Então, assim, como ele é um plástico de boa qualidade, ele não vai quebrar. Ele pode amassar um pouco, mas daí depois esquenta a peça e ajeita ali onde você viu que ficou mais amassadinho, tá? Então, aqui, ó, eu empurrei todos os vivos. Aqui agora é o momento de arrumar esse vivo, né? De tirar esse vivo. Então, o vivo, ele precisa, né, que você tire todo ele e vá ajeitando aqui, ó. Essa costura fique tombada pro lado do fole, né? Então, essa costura você, enquanto ela tá ali quentinha, eu não esquentei muito, tá? Eu só esquentei um pouquinho. Mas enquanto você tá ali desvirando ela em frente, ali eu deixo geralmente o soprador deitado, com a parte pra fora da mesa e vou desvirando elas, tá? Aqui eu só não trouxe pra máquina aqui. Então, daí, no momento que você já tá desvirando, que ela tá quente aí no plástico, você vai colocando esse vivo pro fole, tá? Então, é o vivo que vai ficar no fole ali. Encostadinho no fole, você vai virando ele, vai tirando ele e vai dando uma ajeitada. E aqui na frente é a mesma coisa. Então, tira o zíper de dentro, ali do vivo, e venho com ele ali, ó. Tá? Aqui, vem tirando, vem ajeitando, porque ela não tá torta, ó. Ela fica certinha, tá? Então, ela fica bem bonitinha, tá? Aqui, depois que ela seca, né? Aqui, nesse formato que ela vai secar. Então, ela vai secar nesse formato. Tá? E é onde que, aqui agora, o que que nós vamos fazer? Só falta só um detalhe, que é colocar a gotinha de cola ali, tá? Só para prender essa parte aqui. Então, aqui ela já tá, já vou mostrar ela ali, puxar um pouquinho mais a câmera. Mas aqui agora, como ela ficou, né? Então, eu vou fechar aqui para estabilizar, tá? Aí aqui, como ela ficou aqui, né? Aí aqui agora, para ela não ficar solta, o que que é? Pega uma colinha né? Passo um pouquinho aqui, bem pouquinho, de cola, essa cola instantânea, né? E dou uma dobradinha aqui, ó, e dou uma segurada aqui, ó, bem rapidinho. Eu gosto dessa marca, eu vou deixar lá, pra você ver qual que é. Não dá pra ver aqui, mas eu vou deixar o nominho. E aqui eu seguro um pouquinho aqui. Tem que cuidar pra quê? Pra ela não escorrer pro zíper, tá? Pra ela não pegar o zíper ali, a colinha. Então, aqui, eu vou segurar aqui até secar um pouquinho. Tô só segurando aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tô segurando aqui, isso aqui. Tô segurando aqui, tá? Pode estar passando em toda essa parte, bem pouquinho. Em todo o vivo, bem pouquinho. Só bem fininho, pra ela não extravasar e não prender o zíper. Então, por isso que tem que ser bem pouquinho, tá? Então, vem colando aqui todinha ela aqui, pra ela. Aqui, eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Já passei e já prendi. E ela seca rapidinho, né? Ó. Então, esse daqui também é no final, né? Não é pra fazer aqui na mesa, né? Da máquina, que a máquina é só pra costurar. Então, aqui eu tô mostrando pra vocês pra ser mais rápido. Mas o ideal é, termino todas as bolsinhas e as mochilinhas e vou ali pra mesa de corte, um lugar que você tenha separadinho, qualquer parte, né? E vou, então, colar todas. Não aqui na máquina, tá? Só pra mostrar pra vocês. Então, daí ela fica assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui.
para você ver mais de cima, para você ver ela pronta. Então, aqui agora, já secou um pouquinho aqui, então vai ver aqui, e olha a mochila, tá? Ela é lilás, toda no lilás, aqui tem umas partes do, né, do lilás aqui, então ela ficou muito bonita, tá? Então ela tá aqui, ó, não existe nada aqui, ó, fica retinho, olha, que linda, ó, o acabamento também fica bonito aqui, e toda certinha, toda reta. Aí aqui a alcinha, né, a alcinha também, toda retinha, toda bonitinha. E sem, né, não tem nada que ela tá torta, né? Então é só seguir o passo a passo certinho. Não é difícil, tá? Claro que nas primeiras peças, né, como todas as coisas que nós vamos fazer, né, demanda um pouco de tempo aí pra gente ir pegando jeitinho, mas todas nós somos, né, todo mundo é capaz de fazer seguindo esse passo a passo aqui. Olha que linda. Espero que você tenha gostado dessa aula.